Muito bem, temos aqui a característica da burocracia, né? Toda teoria da organização, a teoria da administração, ela tem o seu próprio conceito, né? E muitos delas, como é o caso da burocracia, tem uma conceituação popular errada. Bora lá. Qual é o conceito popular da burocracia? É uma organização lenta, pesada, que impede soluções rápidas e eficientes, que é aquelas primeiras imagens que nós vimos no início da aula, né? Ó, achei um negócio, cadê o segunda via que atesta o atestado que eu fiz e tal? Aquilo dali é o aspecto burocrático. Quando eu penso numa organização fatidicamente burocrática, eu lembro logo do Detran. Né? O Detran é difícil, mano. Difícil de lidar com o Detran, porque é uma organização muito burocrática e a sua burocracia ela é ineficiente. Tem um filme, os, é uma família de, até um desenho animado, não sei se agora o nome do filme, que tem o capitão não sei o que, tem a mulher que estica, o rapazinho lá que corre. Bom, no início, ele é um super-herói, depois ele tem que abandonar e ele vai trabalhar numa empresa. Logo no início do filme, ele ajuda uma senhora a burlar o efeito burocrático ruim da organização. Por quê? Porque eles colocaram tanto empecilho que era impossível uma pessoa que não conhecesse o sistema alcançar aquele benefício, né? Então, essas organizações, elas pensam de modo muito errôneo acerca da burocracia. A burocracia ela não nasceu para isso, né? Essa daí é considerada uma disfunção, e não uma característica. Bora lá. A burocracia para Weber, ela é para trazer eficiência por excelência. O que é essa eficiência? Eficiência é ligada a processo, né? Então, vamos fazer bem feito. Eu sempre penso assim, a burocracia ela veio para fazer bem feito de uma vez só. Então, o que é o retrabalho, né? Na administração da produção, a gente sempre coloca isso. O que é o retrabalho? O retrabalho, ele é um retrocesso do teu processo. O que é isso? Toda vez que você tem que fazer um retrabalho, você perde eficiência. Por quê? Porque você não fez logo o correto do início. Se tivesse feito o correto, se tivesse seguido as diretrizes e tal, não teria que refazer. O fato de ter que refazer já mostra um processo ineficiente. E a burocracia surge justamente para trazer uma eficiência a esse processo. Ao alcançar a eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes. Veja que o fato de explicar nos mínimos detalhes não quer dizer que ela deva ser pesado, né, fatídico, mas sim no sentido detalhado de não fazer errado. Na própria qualidade, né, ou na produção, a gente tem um termo que usa que é a prova de erros. Em alguns livros dizem assim, a prova de burros. O que isso quer dizer? É que vai estar tão bem descrito que é impossível o mais inculto do teu grupo errar. Por quê? Porque vai estar ali detalhado e só não vai conseguir fazer se realmente você não seguir aquilo dali. Então a burocracia ela surge uma maneira de trazer eficiência aos processos, detalhando minimamente nos detalhes e não para atrasar. Ela vem justamente para melhorar, certo? Aí vem a questão do profissionalismo, né? Quanto mais profissional, mais rápido tu sabe o que tem que fazer. Bora lá. O caráter normativo, né, da burocracia. O caráter legal das normas e regulamentos. As normas e regulamentos, elas vêm aí para fazer investidas de autoridade às pessoas que estão ali, porque a norma, ela é uma legalidade, né, vem aí de um poderio
sei lá, do judiciário, por exemplo, vamos considerar o judiciário, né? E ele tem aí investida de autoridade. Autoridade no sentido de poder, né? Ó, de coação sobre os subordinados, assim como meios coercitivos capazes de impor a disciplina. Consideremos que a este momento nós temos aí um problema com um certo funcionário. Okay? Esse problema com o funcionário vai fazer com que você tome situações ruins, né? Tem que tomar posições. Bom, se aquele funcionário vai te atrapalhar, então eu sugiro que você demita essa pessoa. Por quê? Porque se a tua equipe depende dessa pessoa e tu pode mandar embora, manda embora. Né? Ah, mas não tem como fazer isso. Só se você não conhecer a legislação. Só se você não conhecer o requerimento interno. Só se você não conhecer o regimento, as normas da instituição. Né? O caráter legal, normativo, ela vem também para agilizar os processos. Agora, ficar esperando, né? Tem gente que é assim. Ah, não vou falar nada, eu vou esperar que meu superior veja que a pessoa está dando um burro na água. Você é o superior imediato dela? Então faça você, né? Sempre nas empresas que eu passei, quando passava numa situação dessa, eu levava uma vez, levava duas vezes, na terceira vez eu vinha com um relatório. Olha, a CLT diz isso, no regimento interno diz isso, a situação é essa, e para isso daí eu sugiro, olha só, né, colocava assim, eu sugiro que seja feita a demissão imediata e irrevogável do funcionário XYZ, né? Porque o caráter legal das normas, ela traz regulamento. Você pode usar de coerção, mas também pode usar em benefício. Aí vai muito de como você vai usufruir, né, desse processo. Muito bem, questão da comunicação. O caráter formal das comunicações. Ela é ligada por comunicações escritas, prioritariamente escritas, né? Regras, decisões e ações administrativas. Se você puder, em uma questão de, não é nem de sorte, se você puder fazer em todas as situações, por exemplo, um protocolo, é bom que você faça. Por que que é bom que faça? Porque aí você fica respaldado de situações adversas. Por exemplo, ninguém me consultou, ninguém falou, né, eu não fui comunicado acerca disso. Então, o caráter formal das comunicações, elas devem estar no ápice das organizações. Porque se você não tem aquilo que comprova de fato o que você fez, então fica muito ruim, né? E a organização é regida por normas, então ela é um aspecto burocrático. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com um protocolo. Então, uma hora dessa você vai se enrolar. Fui trabalhar numa empresa em que ela era nas coxas, né? Era feita assim da maneira que o funcionário imaginava ele fazia. E lá não tinha esse controle de comunicação. E eu já trabalho muito com, pelo menos na época, né? Já faz muitos anos isso. Na época eu trabalhava muito com protocolo, então eu ia deixar solicitar uma caneta, eu ia lá, um protocolo, e você assinava recebendo a caneta. E lá era visto como algo assim ruim, né? Mas porque tudo tu quer fazer protocolo, tudo tu quer fazer protocolo. Foi assim que eu aprendi, é isso que eu estou estudando, o que que eu faço o quê? Eu vou fazer. E assina logo aí, senão não deixo pra ti. E a pessoa acabava assinando, né, por aquilo dali. Passados uns meses, veio uma situação assim, não foi comunicado, não foi falado, etc e tal. O que que eu tinha feito? Eu tinha mandado um e-mail solicitando alguma coisa, né, do departamento e nada de responderem, nada de responderem. Aí eu fui lá, falei com a pessoa, fiz um memorando, e olha que era uma sala na frente da outra, minha sala tinha assim 5 metros de distância, bem dizer, de uma para outra. E nada. Aí protocolei um memorando, mandei para lá, nada. Aí o diretor veio me cobrar, digo, olha, já foi passado para o setor competente há X tempo e até agora nada. Chamou lá o encarregado, né?
encarregado teve cara de pau de dizer que não tinha sido comunicado. Aí eu já cheguei bufando, né? Na reunião lá que chamaram a gente. Cheguei lá e falei assim, olha, tá aqui o e-mail, imprimi o e-mail e tá aqui o memorando e tá aqui o protocolo de recebimento do memorando. Agora vem dizer para mim que você não teve, não, resolve agora tu e o diretor, né? Porque assim, eu não vou assumir uma coisa que não me pertence, que eu não sou pago para isso. Então, toma aqui e cuida que o filho é teu. Aí eu quero pedir licença para mim ir embora, porque eu não preciso ficar aqui não. O diretor me liberou, e aí eu fui, ele ficou lá pegando umas cangalhadas do diretor, né? Mas eu só passei por cima dessa situação por causa do caráter formal das comunicações. Muito bem. Aqui o que tem é o poder de um boato. O que é o boato? O boato, segundo sistemas de informações, é uma meia-verdade. Já ouviu falar da rádio peão? É ou será? A rádio peão nunca inventa. Ele aumenta, diminui, mas nunca inventa. O que é o poder de um boato? Ó, vamos avaliar bem aqui. Zé, quero o número despedido. Despedido? O quê? O Zé? O Zé está despedido? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Eu também? Todos nós vamos ser despedidos. Imagina o poder de um boato, né? O poder de um boato. Eita doido. O poder de uma informação mal repassada. O poder de uma verdade, mais ou menos. O poder de uma meia informação, né? A divisão do trabalho. Como é que se dá nesse sentido? Foi gol. Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro que bate no touro. Hoje é jogo do Flamengo. Tem um bando de loucos aqui em frente de casa. Eu vou continuar gravando, hein? Vai ter que ouvir assim mesmo. Divisão do trabalho, lá vem um tiozinho. Olha aí, posso lavar o vidro? O outro posso enxugar? O outro aí dou o brilho, né? Essa passagem de divisão de trabalho, ela é muito eficiente. Porque cada um faz um pedacinho e quando você soma as partes, você vê que deu um resultado muito grande, né? Que é o caráter racional e divisão do trabalho. A divisão do trabalho ela é sistemática e do poder estabelece as atribuições de cada um envolvido. Divisão do trabalho ela tem os seus pensamentos ruins no sentido assim de super especializar o operário, né, o funcionário, e isso acaba fazendo com que ele fique bitolado. Mas isso se fizermos de modo errôneo. Como assim? A divisão do trabalho ela é boa em si, porque você divide, você fragmenta, né? Aí você pegar lá aquelas primeiras aulas de teoria da administração para comentar sobre isso, né? Olha, vamos aí duvidar, né? Duvida, fragmenta, resolve do menor para o maior e depois faz a verificação. A divisão do trabalho ela é isso. Fragmenta em pequenas partes, essas partes passam a ser resolvidas por pessoas distintas e quando você soma tudo isso, né, você tem um resultado fabuloso no final. Aqui nós temos a hierarquização, né? Isso aqui é uma árvore genealógica, organograma da instituição. Pega aí o organograma da prefeitura do estado. Parece mais uma árvore genealógica. A impessoalidade nas relações. A atribuição das atividades é feita em termos de cargos e funções, e não em pessoas envolvidas. Eu vou ajudar meu primo, vou ajudar meu irmão, vou ajudar fulano, beltrano. Você tem que ajudar a pessoa que te ajuda, pai. Né? Por quê? Porque se a pessoa que você quer colocar é um tipo de pessoa que ela não vai somar em nada, você está perdendo espaço, você está perdendo chances e oportunidades que possam fazer com que venha ter o usufruto bom. Então, a impessoalidade das relações ela está ligada ao profissionalismo. Se eu pudesse colocar meu irmão em todas as atividades empreendedoras, eu colocaria. Por quê? Porque eu sei onde eu colocasse ele iria, né?
Mas, por exemplo, eu não sirvo para qualquer uma posição, né? Em qualquer relação de empreendedora da coisa. Por que que eu não sirvo? Porque tem coisas que eu não sei, eu não gosto e não quero saber, né? Então, eu sirvo para determinadas áreas, outras áreas não. Deixa abandonado lá, porque eu não estando lá ainda está melhor do que eu estando. A impessoalidade nas relações é isso. É distribuição segundo cargos e funções, segundo a impessoalidade e não segundo a pessoalidade, né? O grau de intimidade que eu tenha com fulano e beltrano. Aqui eu trouxe duas figurinhas bem diferentes, mas que têm o mesmo sentido, né? Aqui o organograma, tal qual conhecemos, né? E aqui é algo um pouco mais abstrato, né, digamos assim, mas que é também uma realidade. Então nós temos aqui o Todo-Poderoso, diretor-geral de todas as coisas, dono de tudo. Aí nós vamos para um aglomerado aqui embaixo. Pessoas lutando para sobreviver, lutando para fazer algo acontecer, né? Hierarquia da autoridade. Todos os cargos estão dispostos numa estrutura hierárquica que encerra privilégios e obrigações definidos por regras específicas. O diretor-geral ele é representante por toda a organização, assim como o supervisor local da fabricação A. Tem cargo, tem estrutura hierárquica e tem privilégio e obrigações restritas por aquele cargo. Quando a gente chega nesse momento aqui de todos os cargos estão dispostos, eu lembro de uma passagem que eu estava na Secretaria de Cultura e me ofereceram uma oportunidade numa empresa de cervejaria, né? Para trabalhar no... acho que era tipo controladoria deles. Fui lá assistir, fui lá ver o que era que tinha acontecido e tal. Na entrevista, passamos a primeira entrevista e veio uma pergunta assim, grupo, né? A pergunta era assim: você é encarregado do departamento financeiro. Aí você recebe uma ordem para não deixar ninguém saber o que está acontecendo lá dentro. Ninguém inclui Receita Federal e Polícia Federal. Aí, o que você faria se na portaria dissessem para você que a Receita Federal está lá para buscar alguns documentos? O que você faria? Aí tinha ali outros candidatos, né? Não, restringia, não colocaria, teria que ter um mandato de prisão, busca e apreensão, não sei o que e tal. Aí chegou na minha vez, né? Eu perguntei, mas eles estão com mandato? Estão. Então eles vão ver o que eles quiserem ver. Porque eu não vou preso porque a empresa ela tá com bandidagem, né? Então, uma coisa é eu defender a minha empresa de uma ação, de um processo ilegal, né? Uma procuradoria, etc. Outra coisa é eu ir preso porque a empresa está sonegando imposto, aí não é legal, né? Então, se a ordem é, olha, tem aqui um mandato para olhar toda a documentação financeira, você vai olhar toda a documentação financeira, porque é ordem. Não sei se vocês sabem, mas quando é uma ordem judicial, você não brinca, você não pensa, você obedece e acabou-se a parada. É assim que funciona. Vocês não assistiram essas aulas não na formação de vocês? E claramente que eu não fiquei na vaga, né? Porque eu não era o perfil que eles queriam. Mas essa daí é um bom exemplo da hierarquia da autoridade, né? O teu cargo e o teu privilégio é defendido por regra específica. Qual era a regra específica? Não deixar a Receita Federal entrar na organização. Muito bem. E aqui nós temos um exemplo clássico da árvore genealógica da máfia. Interessante é assim, ó. O laço familiar ele tem uma linha direta, ó. E o indireto ele é assim, né? Eu sei lá como é que é o nome disso aqui. Ele é pontuado. Então nós temos aqui o chefe, que é o, digamos, o patriarca, a matriarca, né? Temos todo um escopo direcionado por família e nós temos apoiadores.
laços indiretos, né, que vão aí fazer parte dessa, dessa abordagem da hierarquia no mundo do crime. E aqui temos algo bem interessante, né? Uma brincadeirazinha, mas também é verdade. Então nós temos o diretor-geral, temos os diretores regionais, locais e temos os estagiários, né? Perceba que existe um melado em cima de cada um deles, né? Então quem está em cima sabe, né? Suja mais quem está embaixo. Quem está embaixo já está sujo por natureza, né? Já que pega, né, o excremento de todo mundo que está lá para cima. Aqui também é algo bem interessante. Por quê? O que que você vê? Medita aí 3 segundos nisso aí. O que que tem aqui? Tem um funcionário trabalhando e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas olhando. É interessante o nível de coordenadores, né, que tem para um trabalho ali. O que que a gente tem aqui? A gente tem um alto grau de ineficiência, né? Porque você coloca 11 pessoas para cavar um buraco, sendo que é só um que está cavando um buraco, antes de ter dois aí só. Por que dois? Para poder revezar. Ou então trabalhar junto, né? O que fazer o mesmo trabalho junto não significa necessariamente que você vai fazer mais rápido, né? Quer dizer que você tem duas pessoas ali. Tem duas pessoas trabalhando, vai ser mais rápido? Não necessariamente. Vai que os dois são dois preguiçosos, né? Um é encostado mais do que o outro. Não vai necessariamente nesse vínculo aí. Rotinas e procedimentos padronizados. As regras e normas, elas vão ocupar o cargo da pessoa em atividades específicas. Um bom exemplo disso daí é quando a gente vai fazer um concurso público, aí tem lá a descrição do cargo e atividades do cargo, né? Que no Recursos Humanos a gente fala que é o desenho de cargos e salários, né? Lá dentro a gente tem as atividades. E o que quando você e eu passamos num concurso, o que acontece? Você vai executar aquela tarefa, porque aquela tarefa é designada para você. Então, rotinas e procedimentos padronizados. Atividades são executadas de acordo com rotinas e procedimentos. Então, na esfera pública, né? Tudo que está fora daquelas atividades, você não deve fazer. E o funcionário público, ele é muito sabido nisso, né? Não, isso aqui não é para eu fazer, então eu não vou fazer. O cara não faz e ele está no direito dele. Agora vai você e eu fazer isso numa empresa privada. Não, isso aqui não é para mim não, então sai fora, né? Vai-te embora, eu vou contratar outra pessoa que faça tudo. Acabou, né? Meritocracia. Meritocracia, na minha opinião, ela é a coisa mais discrepante que existe. Por quê? Porque a meritocracia, ela vai te deixar... Deixa eu ver se dá para eu fazer um desenho aqui. Ela vai deixar igual todo mundo. Certo? Bora lá. Aí a gente... O que é a meritocracia? Aquele que desempenha mais e melhor, que rende melhor, né? Muito bem. Mas as ferramentas são diferentes. Entende? Por exemplo, se vão fazer uma prova daqui a pouco, né? A prova que vocês vão fazer, eu respondi toda ela. Então eu acertei tudo. Todas as provas que vocês vão fazer, todas eu fiz. Acertei tudo. Quando você enviar a prova para mim, eu espero que você acerte tudo. E se você não acertar tudo? Né? Ah, então o teu mérito foi menor do que o meu? Bom, é a mesma coisa que pensar aqui, ó. Né? Eu tenho uma bagagem e uma leitura um pouco maior, mais extensa do que você tem. Você vai estudar isso daqui, né?
E depois disso daí você vai fazer a prova. Pode pegar um 10? Pode pegar um 10. Se a prova é de 0 a 10, logo 10 é perfeitamente alcançável. Mas se você naturalmente tem dificuldades em entender algum conceito, alguma coisa, quando você for fazer a prova, você não vai alcançar de forma facílima a nota, né? Por quê? Porque os teus recursos são mais limitados. Tem menos tempo para estudar, não quer estudar, né? Sei lá, vai acontecer alguma coisa, pode acontecer na metade do caminho, né? Sei lá, viu um cachorro ser atropelado e na hora fui fazer a prova não teve sucesso, entende? Então a meritocracia, ela é a coisa que mais afasta as pessoas do próprio mérito, porque as ferramentas são diferentes, né? Isso daí é igualar, tá? E tá certo. A meritocracia ela é igual a todo mundo, mas ela não faz equivalência, entende? Então a meritocracia é para aquele que está mais preparado, óbvio, né? Por que que é óbvio? Porque se você está mais preparado, estuda mais, tem mais tempo para dedicar, teve uma infância um pouco mais bem sucedida, é óbvio que você vai conseguir um resultado melhor do que eu, por exemplo, que não tive um certo privilégio, né, na minha infância e minha adolescência. Então a meritocracia ela vem para isso. E a burocracia, ela trabalha dentro dessa questão do mérito, né? O profissional, o profissionalismo, por exemplo. Quem é um profissional? Aquele mais capacitado. Bom, quem é o profissional mais qualificado? É aquele da UFAM, aquele da UEA, aquele do Dom Bosco? Qual é? É aquele que desempenha mais e melhor. Claro que a instituição que você formou, ela fala muito, né? Fala muito sobre isso, mas não quer dizer que isso vai designar quem você é. Tem gente muito boa que é de escola particular, de faculdade particular, que está em excelentes cargos. Em contrapartida, tem pessoas também da escola pública, da faculdade pública, que está em excelentes cargos. Então, é uma questão assim para repensar, né? O que é o mérito, o que é a meritocracia nesse sentido total. Bora lá. Competência técnica e meritocracia. A seleção, a admissão, a transferência, a promoção são baseadas em critérios de avaliação e classificação válidos para toda a organização e não em critérios particulares arbitrários. A questão de estar já dentro de uma norma já melhora um pouco mais. Mas vamos lá. Eu, Dione, tenho resistência à língua inglesa. Eu tenho resistência à língua inglesa. Língua francesa eu gosto, mas língua inglesa não. Não para aprender, eu gosto de olhar uma música em inglês, tá bonitinho, mas não estou disposto a aprender. Mas de repente, para eu subir no cargo, segundo a instituição, a norma, eu tenho que ter inglês fluente para assumir, por exemplo, um cargo sênior. Eu vou ter uma certa dificuldade. Se eu quiser subir até lá, eu vou ter uma dificuldade natural de resistência na língua inglesa. Já aquela pessoa que tem uma facilidade, ela vai chegar mais rápido lá. Mas em competência técnica, pode ser que eu seja melhor. Entendeu a parada? Ou seja, a questão do regulamento, a regulação, ela não quer dizer necessariamente que todo mundo vai chegar lá. E sim aquele que tem uma certa facilidade para alcançar aquelas métricas que vai chegar. Compreende? Né? O fato de estar ali aberto não quer dizer que você chegue. Vai chegar se você cumprir com aqueles critérios. E se não cumprir com aqueles critérios, aí não sobe, porque você não é mérito, você não recebeu, você não tem mérito para chegar até lá. Né? Por mais competente técnico que sejamos, você não pode chegar lá. A especialização. O funcionário não pode herdar o seu cargo. Isso quer dizer o quê? Que se você é diretora hoje, não quer dizer que o teu filho vai ser diretor. Quer dizer que ele vai ter uma certa facilidade, possivelmente, porque você vai ensinar o caminho das pedras, mas não necessariamente ele vai assumir. Né?
A especialização ela funciona desse jeito. A burocracia surge, o profissional que se especializa em gerir a organização. Mas não quer dizer que você ser o diretor ou a diretora, que o teu filho, a tua filha vai herdar. Não existe isso na burocracia. Existe a profissionalização da administração. Previsibilidade. Por que é previsível o comportamento de funcionários? É muito simples, por causa das normas. Vamos pensar aí. Segunda-feira a tua aula é de língua portuguesa e recursos humanos. Você já sabe como é o jeito do professor e da professora que vão estar naqueles 2 horários. Você sabe, porque você já vivenciou, que a chamada do primeiro horário é feita no último 10 minutos da aula. E a chamada no primeiro horário é feita no meio da aula. Aí, eu não quero assistir nenhuma nem outra, basicamente eu não quero assistir, mas eu quero pegar a presença, né? Sou besta, né? Eu quero pegar a presença. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar tarde no primeiro horário, né? Para pegar a chamada. Aí vou para o intervalo, fico até o limite da segunda chamada, da primeira chamada do outro professor e volto para assistir aí a metade da aula do último tempo. Como que isso é possível? Porque existe previsibilidade em cima do que está sendo feito, né? Então, isso é uma norma. Não está descrito que você tem que fazer assim, que você pode fazer assim. Na verdade, você não pode fazer assim, mas você pode. Por quê? Porque existe uma previsão de reação. E toda previsão, né, todo comportamento previsível, ele permite que você tenha total controle sobre os efeitos. Compreende? Então, o comportamento ele é feito de acordo com as normas. Então, se os teus professores, nesses ditos dias, eles agem dessa maneira, então é perfeitamente aplicável que eu assista ou não assista. E ainda assim pegue presença. Por causa da previsibilidade do comportamento. Temos aqui vantagens da burocracia, né? Bom, inúmeras razões aí. Por quê? Nós temos aqui algumas. Ó. Racionalidade em relação ao alcance dos objetivos, né? Porque todo mundo está ali com o objetivo em mente. Precisão na definição, porque já foi esquematizado. Rapidez nas decisões, porque já foi detalhado. Uniformidade de interpretação, porque só existe aquele tipo de interpretação. Uniformidade de rotinas e procedimentos, que é o que nós acabamos de falar da previsão. Continuidade da organização, porque independe de você ter filho, herdeiros, porque quem vai dirigir a organização é o profissional mais adequado. Redução do atrito entre as pessoas, por causa da impessoalidade. Existe uma constância, porque existem normas e processos. Existe confiabilidade, porque cada um faz o seu tipo de trabalho, que é a divisão do trabalho, nós acabamos de ver. Benefício para as pessoas na organização. Por que isso? Por causa dos objetivos que ela pretende alcançar e ela permite que você alcance os seus objetivos individuais também. A burocracia tem a virtude de assegurar cooperação, mesmo que as pessoas não entendam que elas possam cooperar, sem que elas se sintam necessariamente cooperadas. Por quê? Porque cada um faz o seu pedaço. E se você não fizer? Se não fizer, pega bolo, né? Vai pegar uma suspensão. Então, a organização, no aspecto burocrático da coisa, ela obriga a cooperação. E se determinado ser não coopera, está na hora de mandar ele embora, né? Por quê? Porque existem normas e regulamentos. Existe a necessidade de cooperação e não coopera, então não há por que continuar naquele processo, porque senão fica ruim demais, né? Fica a desejar demais. Tem que cooperar, mas eu não sou pago para isso. Então vai-te embora.
né? A burocracia aqui, ela é assim, né? Ela é normativa, ela é prescritiva, ela é autoritária. E se não fizer, jaz. A racionalidade, conceito muito ligado aí à burocracia é esta palavra, racionalidade, né? Adequação dos meios aos fins. Por quê? Porque existe um processo e existe uma limitação na racionalidade, né? Isso quer dizer que eu e você podemos chegar muito longe sozinhos. Essa matéria aqui, cada um pode tirar de letra essa matéria. Por quê? Só necessita de uma breve explicação e você lê e pronto, vai tirar 10 na prova. É isso, né? Agora, se for um trabalho muito complexo, aí a nossa racionalidade ela é limitada, porque nós precisamos de acompanhamentos de outras atribuições que nós sozinhos não temos. A racionalidade funcional é alcançada pela elaboração de regras no sentido de dirigir todo o comportamento em direção à eficiência. Isso quer dizer que eu posso e devo fazer com que a cooperação e a previsão do comportamento seja direcionado para um propósito da eficiência e do alcance dos objetivos da organização, né? É para isso que serve a racionalidade funcional. Racionalidade funcional no sentido de organização, né? Burocracia, elaboração de regras que vai estreitar as atividades do funcionário. Muito bem. A burocracia é uma organização cuja consequências desejadas se resumem na previsibilidade, trazendo uma maior eficiência à organização. Tudo que é previsível, nesse sentido, ele é bom de organização, né? Porque cada um sabe as etapas do processo. Conhecer, saber as etapas do processo é muito bom, né, para as organizações, porque aí você pode melhorar, você pode adequar aquela nova necessidade, aquela particularidade. Os objetivos da organização notou-se também as consequências imprevistas que levam à ineficiência e às imperfeições. Aí a gente vai falar lá do fator psicológico, né? O fator psicológico, o fato das pessoas terem comportamentos que a gente não consegue controlar, atrapalha esse processo eficiente da organização, trazendo imperfeição. Seríamos perfeitos se não fôssemos seres humanos, né? Muito bem. E temos aqui a disfunção da burocracia. Para cada disfunção é uma consequência não prevista pelo modelo aí da organização burocrática. Então, internalização das regras e apego aos regulamentos. Ninguém sabe fazer nada. Ninguém sabe fazer nada se não for por meio de regras e regulamentos. Ah, eu não vou fazer nada porque não chegou a ordem. Eu não vou fazer porque hoje não chegou o e-mail, né? É um robô, não sabe fazer nada. Se apega e se não for dentro daquela situação, não vai dar certo porque há milênios nós fazemos assim. Rapaz, há milênios não existiam as pessoas que tem hoje, não haviam as necessidades que tem hoje, não havia o grau de informação que tem hoje. Então, óbvio que se você se apega a regulamentos e normas internas, você não consegue progredir a partir disso. Excesso de formalismo e papelório, né? Resistência a mudanças, personalização do relacionamento, despersonalização, né, que é a questão da impessoalidade. Categorização como base e processo decisório, superconformidade às rotinas e aos procedimentos, exibição de sinais de autoridade e dificuldades. Vamos ver. Internalização das regras. Muito bem. O funcionário se torna especialista, mas não possui conhecimentos de suas tarefas.
mas sim pelas normas e regulamentos. Aqui é um triste fim, né? A pessoa só presta para trabalhar naquela empresa. Se não for aquela empresa, não serve para nada. Só sabe fazer aquilo, mas não porque sabe, mas porque leu o regulamento e faz conforme o regulamento. Não seja esse profissional. Seja um especialista, saiba fazer e conheça as normas, mas não seja um especialista por causa da tarefa e normas e regulamentos da própria organização. Senão, se você precisar sair dessa organização, você nunca mais consegue uma recolocação profissional. Ou se conseguir, quando conseguir, vai ficar como um funcionário medíocre e mediano porque não sabe fazer nada se não for comandado. Excesso de formalismo e papelório, né? Quando desburocratizarem este departamento, quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Alencar, né? Porque, olha só a multidão de coisas, né? Muito bem. O papelório é uma das mais gritantes disfunções da burocracia. Por quê? Lembra lá do protocolo que eu fazia? Né? Peraí, gente, volta aqui, 2 minutos. Muito bem, voltamos, né? Foi o gol de algum time aí. Muito bem. O que leva a imaginar que é um papelório, formulário e muita comunicação. O problema da burocracia é o excesso. Olha aí, o excesso de formalismo e de papelório. Tem coisas que não precisa de tanta burocracia, né, bicho? Basta você fazer um protocolo de recebimento, de distribuição e pronto. Acaba com essa situação toda. Agora, quando há um excesso disso tudo, aí o negócio trava. Por quê? Porque é tanta informação, é tanta coisa meticulosa, que na verdade nem precisa de tudo isso e acaba atrapalhando todo o processo. Resistência às mudanças, né? A mudança torna-se indesejável e o funcionário passa a resistir a toda e qualquer mudança na burocracia. A mudança, ela sempre vai trazer resistência, sempre. Mas essa resistência, ela não é por causa propriamente da mudança e da inovação, e sim porque pessoas que já estavam acostumadas a trabalharem daquele jeito terão que aprender uma novidade de trabalho. Uma das coisas que mais necessitam nas organizações são pessoas que estão propícias a aprender. A capacidade de aprender, ela é notória e decisiva, né? Então, se a gente não tem a capacidade de aprender, a reaprender, aí fica difícil a gente querer trabalhar em um ambiente de constante mudança como é o de hoje, né? Se você não se adapta, por exemplo, essa pandemia, enquanto não passar a pandemia, não existe aula presencial. Vai ter um máximo uma aula híbrida, presencial, remota, mas não vai ter, né? Nesse sentido de, eu vou fazer isso aqui, não vai. Por quê? E se você não se adequar às mudanças, aí que a gente não sai do lugar mesmo. Porque um dia essa pandemia vai acabar. Um dia as novidades e as possibilidades de emprego vão surgir aos milhares. E só quem está preparado vai ocupar esses cargos, essas funções. Despersonalização do relacionamento. Os colegas aí passam a conhecer seus nomes pessoais, mas pelos títulos dos cargos que ocupam. Por exemplo, é a Tainara, supervisora, né? É o Luciano, chefe do setor. É assim, é que nem, eu não sei se você já chegou a atender um telefone de uma empresa e lá na hora ele falava assim, por exemplo, Johnny, recursos humanos.
Johnny, recursos. Aí tu passa o dia todinho assim, né? Johnny, recursos humanos, Johnny, recursos humanos. Aí um dia, por exemplo, no meu caso, né? Um dia eu tava em casa, na época tinha telefone residencial, e eu fui atender o telefone que tava tocando. Aí o que que foi que eu atendi? Alô? Não, eu atendi assim, Johnny, recursos humanos, né? Despersonalização do relacionamento. É algo tão impessoal que você leva para o teu âmbito pessoal. Olha só a loucura. É tão impessoal que tu leva para o pessoal. Por que que tu leva para o pessoal? Porque é um costume, né? Já estou tão desligado de ter relações próximas que a minha proximidade me afasta. É isso aí que é a despersonalização do relacionamento. Categorização aí como base da decisão. Quem decide é quem ocupa o posto hierárquico mais alto, mesmo que não saiba nada a respeito do problema a ser resolvido. Um exemplo aí que a gente pode trazer é a política, né? Engenheiro civil cuidando da educação, engenheiro cuidando da saúde, sei lá, filhinho de papai que vai cuidar da cultura, que não conhece nada de cultura. O problema não é ser filhinho de papai, o problema é não conhecer. E normalmente essas pessoas que muito desconhecem é quem mais tem poder. Por quê? Porque se fizesse o que a burocracia coloca da impessoalidade, nós estaríamos num mundo muito melhor. Mas quanto mais pessoal, maior é o cargo. Quanto mais você está próximo de, de quem detém o poder, melhor é o teu posicionamento. E mais burro é o setor, porque tem um incompetente de alta patente naquele cargo. Categorização com base na decisão. E a decisão é baseada em cima de achismo, porque o capitão é burro o suficiente para decidir alguma coisa. Superconformidade com rotinas e procedimentos, né? A burocracia faz exigir devoção às normas e regulamentos, e a cada devoção conduz à transformação de verdades absolutas. Só é feito assim porque é feito assim. Aí isso é cruel, né? Há 10 anos fazemos assim. Há 10 anos não era o pessoal que nós temos. Há 10 anos não era a realidade que nós temos. Há 10 anos a tecnologia não é a que nós temos. Não, mas foi sempre feito assim, rotinas e procedimentos sempre foram assim. Então é melhor fazer assim. Não, não é melhor fazer assim. Opa, passei, foi. Aqui. Exibição de sinais de autoridade. Isso aqui é notório, né? Status. Símbolos, sinais de status, um broche, uma, cadê? Uma mesa, aqui ó, sala, banheiro, estacionamento, né? Exibição de status de autoridade para que todo mundo saiba que você é o comandante, que você pode. É você que é, tu que é o chefão, tu que é a chefona, né? Tu é que manda aqui na situação toda. Por que que sou eu? Porque você tem uma mesa, você tem um uniforme, você tem um crachá, você tem um banheiro só para ti, né? O STJ tem essas coisas, né? Eles têm um banheiro só deles. Se alguém entrar ali, Deus me livre, eles mandam detetizar, né? Porque eles, enfim, vou nem comentar. Vamos aqui, a dificuldade no atendimento aos clientes e conflitos com o público. Pouca atenção e descaso. Por quê? Porque quanto mais o tempo avança, mais nós temos necessidade de personalizar os atendimentos. E quanto mais burocráticos são as instituições, mais despersonalizado é. Um problema é tido por comum e a solução é posta para todos. Mas por mais que o meu problema pareça com o teu,
não quer dizer que a solução seja a mesma para nós. Por quê? Porque os problemas são individuais, as causas são individuais. Então as soluções devem ser personalizadas. Mas, no entendimento da burocracia, o atendimento a este público comum, digamos assim, né? Ele deve ter também soluções comuns. Tá, para ti? Olha, acabou. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. A terça-feira, segunda-feira, né, às 19 horas, nós teremos aí a nossa avaliação. Muito bem, dúvidas, volte aí no vídeo, assista, leia um pouquinho e arrebenta lá na prova, hein? Até mais.